Saúde da Igreja para a paz do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém! Aleluia! Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E dizia também o salmista alegre quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então é essa alegria que nós transportamos também nos nossos corações. Se bem se recordam, os irmãos que estiveram cá na semana passada, a nossa irmã falou de tocar em Jesus. sobre ultrapassar uma multidão. Amém? Então são muitas as multidões que nós, no nosso dia a dia, temos que ultrapassar. Há multidões que nós temos que ultrapassar para tocar em Jesus, como foi falado na semana passada, através do testemunho da mulher do fluxo de sangue. Temos, como louvamos hoje, a música de Zaqueu, que teve que subir a uma árvore para ver Jesus, e teve que ultrapassar aquela multidão para se fazer ver. Assim como também temos que ultrapassar muitas multidões também para nos fazer ouvir, para que a nossa voz possa chegar a Jesus. Amém? E alguém se recorda onde é que está essa passagem da multidão que representa que nós temos que nos fazer ouvir? Está em Marcos 10. É aí que nós vamos abrir as nossas, ou neste caso vocês vão abrir as vossas Bíblias. Amém? Marcos 10, no versículo 46 ao 48. Marcos encontra-se entre Gênesis e Apocalipse, se facilitar alguma coisa. Então, em Marcos 10, no versículo 46, começa por dizer: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Então nós vemos que a multidão aqui tentou silenciá-lo. Porque na nossa vida cristã nós temos muitos desafios. Amém? Ou só sou eu e a irmã Carla que temos desafios? Não. Então todo aquele que pensa em ser cristão começa logo a vir os problemas sobre porque será, não sei. Amém? Então nós vemos que aqui um dos desafios é muitas vezes a multidão da nossa vida. Porque assim como vimos Bartimeu, um homem cego, um homem marginalizado, tentava chegar a Jesus. Mas o grande obstáculo de Bartimeu era a multidão. Era a multidão que tentava silenciar. E então, essas multidões, não só na vida de Bartimeu, na nossa vida, podem simbolizar muitas coisas. Pode mesmo impedir de ser a barreira principal para que nós possamos chegar a Cristo. Porque muitas vezes a multidão, aqueles ruídos, quem está à nossa beira, impede da gente chegar a Cristo. Amém. Porque a multidão, o objetivo da multidão, do mundo lá fora, aqui multidão é aqueles que não querem ainda ou não conhecem Cristo, então eles vão fazer tudo para que nós possamos estar com eles. Porque a multidão, o objetivo dela é distrair-nos, é tirar-nos o foco.
Porque esta multidão toda que estava ao redor de Jesus, sabemos que nem todos estavam com Jesus. Nem todos estavam com o coração voltado para Jesus. Simplesmente estavam, como muitos vêm às igrejas hoje em dia, como muitos frequentam as congregações, talvez para ver milagres, ou mesmo por curiosidade. Porque muitos vêm às igrejas somente em busca de milagre. Não vem com o coração colocado em fazer-se ouvir a Jesus. Então esta multidão estava ali, andava com Jesus, porque era para se fazerem ver, era porque achavam engraçado, porque ficava bem no status andar naquelas multidões com Jesus. É quase como nós vemos aquelas posições aí fora na rua, que vai uma grande popularidade atrás dos ídolos, e muitos deles só saem à rua ou só fazem exercícios físicos uma vez por ano. Mas o coração deles não estão em Jesus. Estão em rituais. Estão porque a Maria e o Manel vão, então eu vou com eles, e assim sucessivamente. Mas o coração deles está bem longe de Jesus. Eu quase que me atrevi a dizer que se calhar nunca ouviram falar verdadeiramente do Jesus que vivo está entre nós. Amém? Então nós hoje em dia vivemos num mundo repleto de barulhos. Vivemos num mundo que está cheio de multidões que nos fazem distrair de Jesus. E como eu já disse mais de uma vez, e acho que faz todo o sentido esta frase, que se o inimigo não consegue destruir, ele vai tentá-lo distrair. Porque ele, ao tentá-lo distrair, já está a tirá-lo do foco. E tirando do foco é muito fácil distrair-se, é muito fácil cair na tentação, é muito fácil deslizar e assim cair no mundo do pecado. Então nós vemos que muitas destas multidões não são pessoas. Muitas destes aglomerados de ruídos não vêm propriamente de pessoas físicas, mas sim, além das vozes, opiniões, vêm das redes sociais. As redes sociais é uma grande multidão na qual é muito fácil conseguir distrair. O trabalho é outra multidão que facilmente nos tira do foco quando a gente vem para casa, quando a gente vive o trabalho dentro e fora do nosso posto de trabalho. E tantos outros ruídos que se chamam multidões na nossa vida. E todos estes ruídos, todas estas redes sociais, trabalho, vozes, opiniões, o objetivo deles muitas vezes é impedir que nós possamos ouvir a voz de Jesus, a voz de Deus. Assim como Bartimeu enfrentou esta multidão, muitas vezes nós também somos assim confrontados com pessoas. Não só com redes sociais, não só com trabalho, mas sim, há pessoas que vêm em jeito de multidão para nos distrair. Muitas vezes há circunstâncias também na nossa vida que nos levam a tanta preocupação que nos tiram mesmo também do foco e acabamos por seguir o fluxo da multidão. E muitas vezes são pessoas da nossa família que nos impedem de assim ouvir e buscar e fazer-nos ouvir a Jesus. Quantas vezes é que vocês já tiveram um amigo? Quantas vezes vocês já tiveram um parente que não é crente e que disse porque é que vais tantas vezes à igreja? Porque é que andas sempre envolvido nas coisas da igreja? Isso te vai fazer mais santo? Vais ganhar o céu com mais facilidade do que eu? Eu creio que muitos já foram confrontados com estas questões.
Então, se nós fôssemos Bartimeu, ou se nós formos Bartimeu, nessas alturas nós vamos elevar a nossa voz. Não vamos fazer-nos, não vamos fazer com que eles nos silenciem, mas sim nós vamos nos fazer ouvir com mais intensidade ao nosso Jesus. Nessas alturas vamos clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Então, quando Bartimeu clamou pela misericórdia, a multidão que ele fez tentou abafar a sua voz. Porque talvez Bartimeu fosse cego, talvez porque Bartimeu fosse aquele homem marginalizado, por não ter status, por não ter nome, por ser mesmo um mendigo. Mas não importa a forma como a gente está, não importa quem nós somos, porque Jesus veio para todos. Jesus não faz exceção de pessoas, Jesus não vai dar mais ouvidos a quem está de terno ou gravata, ou mesmo àquele mendigo que anda descalço na rua. Se calhar talvez até Jesus possa ter mais compaixão daquele que está descalço lá fora. Então nós temos que ter foco, nós temos que ter os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos colocados em Jesus. Porque o nosso objetivo todos os dias é mesmo ouvir Jesus e ter um encontro com Jesus. Porque muitos dos problemas das multidões ouvem falar em Jesus, andam com Jesus, mas nunca tiveram um encontro real com Jesus. Porque quem tem um encontro real com Jesus pode vir a multidão que vier, pode vir os ruídos que vier, porque o seu foco está em Jesus. Quanto mais gritam, mais nós temos que gritar por cima para fazermos ouvir a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Então nós não temos que dar ouvidos nunca à multidão, porque ela veio para desencorajar também. Porque se Bartimeu, quando clamou pela misericórdia de Jesus, e quando a multidão tentou calar, se ele desse ouvidos, se ele se desencorajasse, ele iria ficar tímido, ele iria ficar calado e Jesus iria passar. E certamente ele iria continuar ali sentado na beira da rua, porque Jesus não ia ouvir a sua voz. Então nós temos que ser criativos, nós temos que buscar extravagância para buscar Jesus para o nosso lado. Porque assim como a mulher do fluxo de sangue teve a ousadia e a coragem de curar multidões, sabendo que estava contra as leis da sociedade, como nós olhamos para aquele que foi criativo ao subir a uma árvore para se fazer ver, apesar da sua pequena estatura, nós vemos aqui Bartimeu, que aumenta a sua voz quando tentam silenciar, quando tentam impedir que Jesus o ouça, ou quando tentam impedir de se fazer ouvir a Jesus. Então nós temos mesmo que não dar ouvidos, assim como eu já disse, muitos nos tentam afastar da presença do Pai, dizendo que não é preciso andar sempre na igreja, vindo a todos os cultos. Nós temos que, assim, buscar Deus com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, bem? Porque Deus diz que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Não é só com uma parte da nossa vontade, não é só com um pouco do nosso querer, mas sim com todo o nosso coração. E quanto mais os dias continuam a passar, quanto mais nós caminhamos para a vinda de Jesus, mais ainda temos que buscar Jesus. Porque cada vez mais a multidão se une, quanto mais a multidão acaba por ter a sua força para nos afastar de Jesus. Não se preocupe se dizem que você está a exagerar, não se preocupe se dizem que você é um fanático, não se preocupe se dizem que você é um religioso. O que importa é buscarmos Jesus com todo o nosso vigor. E se dizem que que não temos
e o buscar com todo o fervor, isso é uma pura mentira. Porque acima de tudo nós temos que buscar o reino dos céus. Amém? Assim como o versículo da nossa irmã estava sublinhado em Mateus 6,33, é lá mesmo que diz que nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, nós quando buscamos, quando nós clamamos, quando nós nos queremos fazer ouvir a Jesus, estamos a buscar o reino dos céus. E é isso que Jesus pregou na sua maior parte do tempo, enquanto esteve como homem na terra, foi: buscai o reino dos céus. Então a palavra de hoje também é a mesma para as nossas vidas. Buscar primeiramente o reino dos céus. Então nós temos que aprender muito com Bartimeu, temos que aprender com Zaqueu, temos que aprender com a mulher full de sangue, temos que aprender com muitas personagens que estão na Bíblia, para que nós possamos assim moldar o nosso caráter, moldar a nossa postura, mudar a nossa forma de pensar, que muitas vezes é o pior, é nós mudarmos a nossa forma de pensar para agradar a Cristo. Porque hoje em dia nós vivemos muito aquela moda do achismo. Eu penso que não é bem assim, porque Deus sabe o que é que vai no meu coração, sou eu e Deus, e tudo isso são princípios de um pé a fazer a vontade da multidão. Então, nós não temos que nos intimidar com a multidão, mas sim temos que furar a multidão para que nós possamos fazer-nos ouvir junto de Jesus. E o pior é que nós muitas vezes achamos que a multidão nos salva. É mentira. A multidão não salva ninguém. Muitos dos crentes gostam de andar de igreja em igreja, e aquelas igrejas que estão cheias, com centenas de pessoas, acham que é aí que o milagre está presente. Pode estar. E certamente que está. Porque Jesus, eu creio que também deve estar nesses lugares. Mas não é só por facto de ser uma igreja grande, um lugar grande, haver uma grande multidão, que é ali que vai haver mais ou menos salvação. Porque Deus está em todo o lugar. Deus está onde há crentes fiéis. Deus está onde tem homens com o coração colocado nele. Então não é a multidão que nos salva. É Jesus Cristo que nos dá essa verdadeira salvação. Assim como nós vemos que Zaqueu estava rodeado com tanta multidão, com tantas pessoas naquela altura, continuou cego e necessitado durante aquele tempo que esteve envolvido na multidão. E aí nós podemos ver, e daí nos ensina, que a multidão nunca consegue satisfazer. A multidão nunca preenche o vazio da minha e da sua alma. Somente Jesus tem esse poder de transformar a minha e a sua vida. E nós vemos que quando Jesus chamou Bartimeu, houve ali a cura. Não foi aquela multidão que o curou, não foi aquela multidão que preencheu a necessidade dele querer buscar Jesus. Por isso, a multidão não preenche o vazio da nossa alma. Porque muitos andam envolvidos nas multidões para buscar reconhecimento, para buscar popularidade, para buscar status, mas no final vão perceber que só Jesus faz sentido, só Jesus cura e só Jesus salva a quem clama com verdade. E aqui vemos, ou me fez lembrar, aquela personagem conhecida também da Bíblia, que é Naamã. Tinha status, um verdadeiro guerreiro, um soldado, e certamente estava envolvido em muitas multidões, mas quando chegou àquela hora de curar a lepra, só Deus o pôde salvar.
não era o status dele que o salvou, não foi o conhecimento dele que o salvou, não foi a classe social em que ele estava envolvido que o salvou, mas sim, ele teve que reconhecer Deus na sua vida para ser curado. Mesmo assim, foi teimoso, não queria ir a Deus, ao profeta, mas lá foi e depois ainda veio revoltado porque achava que ia ter uma recepção de pouca circunstância e teve simplesmente o criado do profeta que lhe deu uma ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que ele pudesse ser curado. É preciso escolher um rio que não era dos melhores e isso é que o revoltou. Porque é que tinha que ser aquele rio e não no outro com águas mais puras e cristalinas. Então nós vemos que status, reconhecimento, não cura, mas sim somente Deus, somente Jesus, somente o Espírito Santo pode trabalhar na minha e na sua vida e assim criar o milagre que nós tanto clamamos a Jesus. Amém? Então, no meio daquela multidão, nós vemos que Jesus conseguiu ouvir Bartimeu. Assim como Jesus sentiu aquele toque da mulher do fluxo de sangue, no meio de tanto encontrão, ele sentiu um toque diferente. No meio de tanto ruído, tanta multidão, Jesus aqui ouviu o clamor de Bartimeu. Por isso nós vemos que quando nós somos criativos, quando nós ultrapassamos todas as barreiras, quando o nosso coração quer somente buscar a Jesus, Ele se faz ouvir, Ele se faz tocar, Ele se faz ver. Aleluia! Então, nós, através da história de Bartimeu, mostra que nós temos que buscá-lo com toda a nossa sinceridade. Deus assim para e escuta aqueles que clamam de verdade. Então, não importa quão alta seja a multidão, as vozes, mas sim, quando nós clamamos com fé, Ele nos responde. E aqui nesta história de Bartimeu, o mais lindo que eu encontro neste texto todo é que Jesus, quando Jesus pergunta o que você quer que eu lhe faça? Está no versículo 51. Mas será que Jesus não sabia o que é que Bartimeu queria? Se Jesus sabe tudo o que Jesus faz, por que é que ele quis fazer esta pergunta a Bartimeu? O que queres que eu te faça? É tão óbvio que ele iria dizer que queria ver, é tão óbvio que ele iria dizer que queria ser salvo. Amém? Então, o que eu olho, o que eu reparo nesta passagem é que Jesus quer ouvir da nossa boca o que nós necessitamos. O que Jesus quer ouvir é a nossa sinceridade. O que Jesus quer ouvir é aquilo que nos preocupa mais. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso deleite, coisas para o nosso ego, coisas para os nossos... para nós nos exibirmos. Mas Deus quer ouvir mesmo aquilo que nos preocupa de verdade e aquilo que irá ser para a glória do nome do Senhor. Amém? E aqui recuperar a visão de Bartimeu foi para a honra e glória do Senhor. Porque muitas vezes nós clamamos, nós queremos milagres, mas a seguir não glorificamos o nome do Senhor. Ficamos contentes, ficamos alegres porque conseguimos, mas esquecemos quem é que foi o principal agente de nós termos essa vitória, esse milagre na nossa vida. Então, nós temos que ser sinceros, nós temos que analisar aquilo que nós pedimos a Jesus, a Deus, para que nós possamos ver esse milagre na nossa vida. Então, o que eu concluo é que se nós pedirmos com fé, Deus sempre nos ouvirá. Deus sempre o vai ouvir se você clamar com fé o nome de Jesus. E quase para concluir, o que eu quero dizer é que
você tem que romper com as multidões na sua vida. Assim como o Bartimeu não se deixou intimidar e gritou até chamar a atenção de Jesus, e a sua fé foi recompensada através da sua visão, através da sua salvação, e passou a seguir Cristo. Hoje a multidão, eu sei que ela poderá estar a tentá-lo. A multidão hoje eu sei que poderá estar a fazer com que você não clame. Hoje a multidão pode estar a fazer com que você não ore. Hoje a multidão pode estar a fazer com que você não venha aos cultos com o coração aberto para receber a exortação do Pai. Hoje a multidão pode vir de forma a que está no culto a pensar no almoço, a pensar noutra coisa qualquer, e está aqui somente com o corpo, mas eu creio que Deus, se ouvir o seu clamor sincero, Ele vai fazer muito mais na sua vida. Porque Ele não quer que nós vivamos no raso, mas sim, Deus tem o melhor desta terra para cada um de nós. Hoje nós não clamamos pela visão, hoje nós não clamamos por seguir a Cristo, porque já a seguimos. Hoje não clamamos por salvação, porque já recebemos Jesus Cristo na nossa vida, mas temos que permanecer nos caminhos do Senhor para que todas essas coisas possam continuar a estar sobre nós. Porque muitos de nós acordamos com o medo da opinião das outras pessoas, mas não é a opinião das outras pessoas que os vão salvar, mas sim nos vão distrair. Vão criar aquele desânimo em cada um de nós que vamos acabar por ficar abatidos e trocar cultos por cama, vamos trocar cultos por amigos, vamos trocar cultos por prazeres mundanos, e assim nós podemos clamar, que Deus não vai ouvir o nosso clamor. Então, se nós formos Bartimeus nos dias de hoje, Jesus vai ouvir, Jesus o vai chamar, Jesus vai transformar a sua vida. Amém? Então nós temos que fazer-nos ouvir sobre todas as multidões. O que é que tem sido a multidão na sua vida? Uma das perguntas que vai levar para casa. O que é que tem tentado impedir-te de chegar mais a Jesus? São estas duas perguntas que vão levar para a reflexão para casa. O que é que tem tentado impedir de chegar a Jesus? E o que é que tem sido a multidão na sua vida? Amém? Então era esta a pequena palavra que eu tinha para partilhar com todos vocês.